Olá, olá! Eu sou Patrícia Lapointe, estamos de volta com mais um programa do Coletiva Tendências, apoiado pela WTAG, Resultados Reais Digital First. A seguir, eu converso com Ângela Bono, que é educadora e neurocientista cognitiva. E por que ela falou comigo? Bom, hoje há um excesso de informações, ou melhor, um choque de conteúdo. Para entendermos melhor sobre este fenômeno, a profissional conversou comigo sobre o termo content shock e as implicações disso na sociedade no geral e também no meio da comunicação. Bom programa! Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou te pedir um pouco para te apresentar e contar sobre a tua trajetória, sobre a tua área de estudo. Ok. Bom, eu sou professora, né? Professora de espanhol já há 23 anos. Eu sou uruguaia, de Montevidéu, mas eu tô aqui desde pequenininha, então eu não tenho sotaque nem no espanhol, nem no português. E sou professora de pré-vestibular faz 18 anos. E dentro dessa minha trajetória como professora de pré-vestibular, eu consegui identificar muita dificuldade em relação à cognição, ou seja, alunos que precisam estudar muito, né? Alunos que precisam ter uma referência cognitiva gigante para conseguir uma vaga numa federal, por exemplo. E quando eu comecei a entrar em turmas para medicina, para alunos que querem medicina, eu comecei a ver que isso era um sacrifício, era uma coisa assim muito pesada para eles, né? Até hoje é. E aí eu comecei a pensar assim, não, só um pouquinho, tem que ter alguma coisa para que a gente possa ter como informação e ajudar, né, esse pessoal todo. E aí eu comecei a me informar mais, né? Fazer uma pós-graduação, eu queria fazer, mas que tipo de pós-graduação que eu poderia fazer? Aí eu me deparei com a neurociência da aprendizagem. Fui fazer. Me apaixonei, total. A neurociência cognitiva é aquele processo onde a gente estuda o sistema nervoso, a gente estuda o cérebro, mas a gente tende a ter muito mais foco na cognição humana. Ou seja, como é que tu aprende? Como é que o cérebro aprende? Como é que ele consegue se focar? Como é que ele consegue se concentrar? Então aí, me apaixonei total e comecei a colocar isso dentro da minha sala de aula, né? Porque eu ainda sou professora e amo ser professora. Então eu comecei a juntar a letras, né? Língua espanhola, com a neurociência dentro da minha sala de aula e comecei a ver uma baita diferença. E desde então, agora eu estou na minha segunda pós-graduação, que eu tô fazendo na PUC, Neurociências e Comportamento, porque o comportamento humano é algo sensacional. Quanto mais a gente consegue entender, melhor é ainda, né? E então agora eu estou tentando desenvolver todo esse esquema, né, dentro da sala de aula. Não só para facilitar o entendimento, né? Mas como para que deixe isso mais leve para eles, né? Para que eles possam entender como funciona o cérebro e atuar em cima disso, ou seja, usar esse benefício que a gente tem. O cérebro é um órgão maravilhoso, mágico, eu até diria. Só que a gente tem que entender como é que ele funciona para a gente conseguir usar da melhor maneira. Tá certo, então. Bom, então vamos para o nosso assunto. Vamos lá. Como é que a gente pode definir o que é a content shock para quem nunca ouviu falar sobre isso? Pois então, para variar, né? Eu tenho um pouco de preconceito com esses conceitos que não são traduzidos, né? A gente tem essa tendência de deixar na língua, né? Geralmente o inglês. O que seria o content shock? É a quantidade de conteúdos que é oferecido de maneira a chocar. E realmente choca, porque é uma situação onde tu tem muito conteúdo e tu tem que saber o que tu realmente vai ler. Então é aquela emaranhado, muita informação o tempo inteiro, de todos os lados, e que muitas vezes isso acaba trazendo uma certa ansiedade, né, para quem consome. Bom, na Tendências Comunicação 2019, do que fostes fonte, falastes que o nosso cérebro tem uma capacidade de focar e selecionar temas do nosso interesse por meio de vários estímulos. Pode explicar melhor sobre isso? Claro, claro. Assim, falando neurocientificamente, né? Vamos pensar como é que isso funciona no cérebro, tá?
É muito interessante porque o nosso cérebro, ele gasta muita energia. Só para estar funcionando agora, ele gasta 20% de energia, certo? Aí o que acontece? Acontece que quando a gente precisa se focar em alguma coisa, ele tem que gastar muito mais energia. Tanto é que essa é uma das informações que eu gosto muito de falar, não só para o meu público, né, os meus alunos, como para quem puder entender que isso acontece. O cérebro, ele tem uma capacidade de concentração de 8 a 18 minutos. Depois ele entra em modo... Entendeu? Ou seja, ele desliga. Ele precisa recuperar energia de novo, porque quando a gente está com o cognitivo aceso, vamos dizer assim, focado, concentrado, ele gasta muita energia. Então, de 8 a 18 minutos. 18 minutos é quando realmente tu tá muito interessado, muito interessada naquele conteúdo. Então, o que acontece? Acontece que para eu ficar focado ou concentrado, eu preciso ter algum tipo de vínculo com aquele conteúdo. Eu preciso me emocionar com aquele conteúdo para eu conseguir ficar 18 minutos concentrada, tu entende? Então, o que acontece? Acontece que a gente tem um sistema ativador reticular ascendente, que é mais fácil a gente chamar de SARA, que é o nosso filtro. Ele está localizado no tronco encefálico e ele passa toda a informação que a gente acessa, passa por ele primeiro. Então, na realidade, o nosso foco, ele está representado junto com o nosso sistema límbico, que são as nossas emoções. Quanto mais tu te sente motivado, emocionado a aprender ou a ler determinado conteúdo, mais focado tu fica. Então, é o nosso filtro que vai te dizer assim, isso eu quero ler. Isso aqui não me importa. Isso aqui não me emociona. Isso aqui não tem nada a ver comigo. Então, eu preciso entender que para eu poder ter esse foco e essa concentração, eu tenho que ter um objetivo para isso. E muitas vezes as pessoas não têm objetivo nenhum e acabam catando um monte de conteúdo e um monte de informação que muitas vezes elas não são tão relevantes assim, né? Bom, nossa capacidade de aprendizagem e absorção é finita ou infinita e por quê? Tá. Bom, vamos pensar de novo. Na neurociência, a gente tem um termo chamado neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a conexão e a formação de novos neurônios que a gente tem no cérebro. E a gente tem essa neuroplasticidade durante nossa vida inteira. Ou seja, uma pessoa de 10 anos, uma pessoa de 15, uma pessoa de 50 e uma pessoa de 90 anos vai ter a capacidade de aprender, certo? Agora, o que memorizar, aí é outra coisa. Tá? A gente precisa ter uma consciência, tá? Que... Vamos dizer que o nosso cognitivo, ele tem um poder infinito de captação, mas ele é finito em relação à aprendizagem. A gente pode aprender o que a gente quiser, mas a gente não pode aprender tudo. Então, é isso que a gente precisa identificar. A gente também pode falar um pouco das inteligências múltiplas. Tem gente que tem muito mais dom para matemática e tem gente que odeia matemática, mas... é super bom na literatura, consegue fazer poemas maravilhosos. Então, como é que isso funciona? A pessoa que consegue ler um poema e se emocionar, ela não consegue fazer contas matemáticas? Claro que consegue. Mas não tem exatamente todo o conhecimento de todas as 9 inteligências múltiplas que a gente tem como ser humano. Então, sim, a gente pode aprender o que a gente quiser durante a nossa vida inteira, só que não tudo. Bom, falando nessa questão, tem muito a questão de retenção, né? Qual é essa diferença de tu ler algo e reter e ler algo e não reter? Tá. Vamos pensar assim, a aprendizagem, ela é um processo, tá? Ela é um processo que ela tem 3 níveis. O primeiro nível é a aquisição, tá? Tu tá na sala de aula, tu tá adquirindo conhecimento. Depois dessa aquisição, tu tem que reter essa informação. Aí vem a memória. A nossa memória, tem muita gente que diz, minha memória é péssima. Não existe memória péssima. Existe memória sem treino. Se tu te dedicar a fazer treinamento de memória, tu vai ver que a tua memória, assim, ó, fica maravilhosa. Então, esse é o segundo processo. A retenção
é onde entra a memória, onde tu tem que associar, aonde tu tem que te emocionar, porque tudo que te leva uma emoção mais forte, a memória guarda como se fosse uma tatuagem. A mesma coisa eu perguntar pra ti, qual foi o primeiro tombo que tu caiu na tua vida? Tu vai lembrar. Por quê? Porque te marcou, porque doeu, tu sabe exatamente o que aconteceu. Então, tudo que tem uma emoção mais forte, grava mais. Mas é o segundo nível, tá? Para eu completar a minha aprendizagem, eu tenho que aplicar esse conhecimento. E tudo é um processo. E para eu aplicar esse conhecimento, eu posso dar aula, eu posso fazer uma redação, ou posso fazer qualquer coisa que eu tenha que trazer da memória aquilo que eu aprendi. Aí vem o processo todo de aprendizagem. A aquisição é só o primeiro. A aquisição, tá, eu adquiri muita informação, tá, mas e agora? Tu pode me explicar o que tu adquiriu? Ah, não tudo. Então é isso, é um processo. E como é que nós, meios de comunicação, jornalistas, publicitários, podemos conquistar esse público para eles reterem as informações que a gente está passando e não somente absorverem? Isso não é responsabilidade do jornalista e do publicitário. Isso é responsabilidade total de quem quer reter esse conhecimento. Porque se a pessoa não tem esse interesse, não é o filtro dela, não é o objetivo dela, ela não vai reter. Mas tem alguma dica, para despertar o interesse das pessoas? Bom, aí são os públicos-alvo, né? A gente tem que entender que cada objetivo de uma propaganda, uma publicidade, tem um público-alvo, né? Tem uma persona. Então, aí tu tem que identificar quem é essa persona, tu tem que identificar quem é o teu público-alvo, para tu conseguir exatamente entender o que ela tá precisando. Se tu conseguir identificar a emoção dessa pessoa e o que ela precisa para se sentir confortável, para se sentir, vamos dizer assim, acolhida, tu ganha. Tu ganha, mas não a ponto de fazer com que ela retenha o teu conteúdo, mas que ela possa consumir o teu conteúdo, porque são duas coisas diferentes. Bom, e voltando lá para esse content shock, o excesso de conteúdo disponibilizado é algo positivo ou negativo para as pessoas e por quê? Então, eu acho que tudo na vida tem o seu lado bom e o seu lado ruim, tá? Quando a gente tem muita informação, as pessoas que não têm um equilíbrio cognitivo, um equilíbrio emocional, elas podem gerar uma ansiedade que pode afetar de fato a vida, tá? Mas a ideia de a gente ter muito conteúdo à nossa disposição facilita o nosso conhecimento. Então, tem o seu lado bom e o seu lado ruim, mas infelizmente hoje em dia, como inclusive eu coloquei na entrevista também da revista, tá? O Brasil, ele é considerado um dos... onde tem mais ansiosos no planeta. E aí a gente pergunta, tá, mas por quê? Porque as pessoas não sabem lidar com isso. E isso é o que nos preocupa. O conteúdo, quanto mais melhor, desde que seja de qualidade, óbvio. Mas o problema é quando a pessoa não sabe lidar com isso. Bom, falando nesse excesso de conteúdo e na ansiedade, o content shock pode levar a chamado FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, em livre tradução, o medo de ficar por fora. Pode explicar o que é essa FOMO e por que ela é prejudicial? Então, essa questão toda da gente ter muito conteúdo, e a gente tem um celularzinho que tem absolutamente tudo que a gente precisa, né? E esse medo de estar por fora, esse medo de perder alguma coisa, perder algum evento, perder alguma informação, traz, sim, muita ansiedade, o que prejudica, inclusive, levando à depressão. Então, existem, inclusive, fobias, né, em relação a não estar mais com o celular ou esquecer o celular em casa, a nomofobia que fala, né? Então, tudo isso gera, sim, um grande problema social, porque a pessoa que esquece o celular porque ela não consegue estar no Instagram o tempo inteiro, no Facebook o tempo inteiro e entra em parafuso e tem que voltar para buscar o celular, porque não pode viver sem, já beira realmente a um tipo de disfunção.
né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E o equilíbrio emocional, volto a falar do equilíbrio emocional, porque não adianta, nós somos seres muito mais emocionais do que racionais. É um problema gigantesco o fato da gente ter que estar sempre em contato com absolutamente tudo. A gente não consegue. O cérebro não é multitarefas. A gente tem que saber organizar o nosso dia exatamente para a gente conseguir fazer tudo o que a gente precisa. Eu preciso saber o que está acontecendo. Ótimo, só que aí vem um lado emocional. A comparação. Olha só, fulaninho foi para não sei aonde. Eu tô aqui. Fulaninho casou. Então, essa comparação que as pessoas também não podem fazer gera essa tal FOMO também. Então, é prejudicial. Tem que ter sempre um equilíbrio para que isso não ocorra. E tu tens alguns conselhos para as pessoas terem mais um equilíbrio diante de tanto conteúdo? Uma das coisas que eu falo, porque como professora de pré-vestibular para medicina, tá? Se esses estudantes não tiverem um controle sobre o seu celular, eles não conseguem estudar, eles não conseguem se focar, eles não conseguem se concentrar. Então, a primeira coisa que eu sempre digo, desligar as notificações do celular. O celular serve para mensagens, para a gente se comunicar. E aí sim, quando a gente chega em casa, quando a gente tem aquele descanso, a gente pode ligar as notificações e dar uma olhada no Facebook, dar uma olhada no Instagram. E é uma coisa que preocupa bastante, que inclusive no tempo de almoço, no tempo da janta, no tempo do café da manhã, as pessoas já não sabem mais o que estão comendo. Por quê? Porque estão com o celular na mão. Ou seja, nem só não sabem o que comem, como não sabem o que estão conversando, com quem estão conversando. As pessoas não olham mais nos olhos das pessoas para poder conversar. E isso é uma perda gigantesca, inclusive de vínculo. Então, uma das coisas que eu digo, sim, desliga a notificação do teu celular. Mas eu tenho o WhatsApp. As pessoas, quando elas precisam conversar contigo, elas sabem como te encontrar. O celular também liga. As pessoas esquecem que a gente pode fazer chamada telefônica, né? Mas a ideia é essa, é ter horários, é tu te organizar durante o dia. Mas no meu período do meio-dia, eu posso ligar as notificações? Claro que pode, porque tu tá no teu período de descanso. Mas primeiro come. Depois tu dá uma olhadinha no celular. Essa organização é muito importante. É isso que eu falo, inclusive, para meus alunos. Enquanto tu tiver notificação, te dá prazer. E o ser humano, o nosso cérebro, é movido por prazer e dor. A gente quer prazer e a gente quer afastar a dor. E quanto mais a gente tem aquela notificaçãozinha que vem no celularzinho que tu olha, te causa prazer. Isso aí é uma gratificação para ti. E aí tu quer ficar sempre olhando e isso vicia. Ou seja, desliga a notificação e tenta colocar 2 vezes por dia as notificações do celular. E aí tu tem uma vida muito mais tranquila, pode ter certeza disso. Falaste lá no começo sobre o cérebro, né? Que ele até 18 minutos. E em relação à comunicação, tu achas que, por exemplo, então, isso sentencia, não sei se sentencia a palavra certa, mas isso dá embasamento para o pessoal que escreve hoje em dia os textos mais curtos, ou então os vídeos não são tão longos? Totalmente. Os TEDx, por exemplo, tu viu quanto tempo tem? Quanto tempo tem de palestra hoje em dia? Sim. Hoje em dia não passa de 8, 15 minutos as palestras. Exatamente por isso, porque eles estão conseguindo identificar que o nosso cérebro é assim. Professores universitários de escola, eles precisariam entender que isso é algo normal do nosso cérebro. Ele consegue se manter concentrado, focado de 8 a 18 minutos e depende muito do conteúdo. Ou seja, quanto mais objetivo, claro e de qualidade tu gera um vídeo, ou tu gera um conteúdo, tu gera uma propaganda, muito mais efeito tu vai ter da pessoa que tu quer atingir. Pra gente finalizar aqui, a gente fala muito de tendências, né? Então, quais são as tendências que tu enxergas para daqui a uns 5 anos, mais ou menos, em relação a este assunto? Tá. Eu diria assim, se as pessoas não... Tem os dois lados, tá? Vamos pensar em empresa primeiro. As empresas começaram a se dar conta que o conteúdo precisa ter qualidade. Não é quantidade. Quantidade já não chama mais a atenção do público. O que chama a atenção do público é a qualidade do teu conteúdo, certo? Então, isso está sendo ótimo, porque eles já se deram conta disso, tu entende? Só que agora pensando no público que consome esse conteúdo. Se eles não tiverem um controle cognitivo em relação a este conteúdo,
a ansiedade, a depressão, essas comparações absurdas que o público faz, vai aumentar cada vez mais. Isso aí é algo que não tem nem o que falar a respeito. Isso é óbvio. Agora, falando da coisa boa, quanto mais conteúdo de qualidade tu tiver à tua disposição, melhor vai ser a tua capacitação também. Então, tu tem que ter um autoconhecimento, que para mim isso aí é primordial. Tu tem que ter o teu autoconhecimento, saber o que tu precisa, te organizar para que tu consiga consumir e tu consiga adquirir, reter e aplicar esse conteúdo que de fato vai fazer alguma diferença na tua vida, de cognição, de social, de profissional e tudo mais. Mas isso não vai parar não, só tende a aumentar. Agora chegou a hora da gente conhecer mais um pouquinho sobre a Ângela. Ok. Um trabalho marcante. Tá, geralmente o que marca mais a gente, e aí a gente fala de memória de novo, né? O que mais marca é aquilo que te emociona, que te trouxe alguma emoção muito forte. E aí eu vou ter que dizer que é começo de carreira, né? Começo de carreira sempre te dá aquele frio na barriga, sempre te dá aquela emoção, assim, de enfrentar novos desafios, né? E um desafio que eu acho que eu nunca vou esquecer, inclusive vou contar para meus netos, né? Caso eu tenha um dia, eu dei aula na PASC, no Presídio de Segurança Máxima de Charqueadas. Eu fui dar aula uma semana para os detentos e realmente para mim me marcou assim, tipo, demais, porque nem eu acreditava que eu poderia ser capaz de ter essa experiência. E foi muito gratificante, foi demais gratificante. Um momento especial na carreira. Aí eu vou contar um momento mais recente. Aí é como neurocientista mesmo. Eu fui convidada pelo IPA a dar uma aula de neuroplasticidade para uma turma especial, um curso de extensão de pessoas com mais de 60 anos. Então eu tinha mais ou menos uns 40 alunos, inclusive tá lá no meu Instagram, tem fotinhos deles, coisa mais querida. E tinham uns 40 alunos mais ou menos que eu fui trazer, né, todo o conhecimento neurológico em relação à neuroplasticidade, o que são os neurotransmissores, o que é bom, o que é ruim. E foi fantástica a aula, foi fantástica, porque o conhecimento que eles têm, a experiência de vida que eles têm, é algo que contribuiu imensamente para minha aula. E eu gostaria muito de voltar, inclusive. Tuas referências profissionais. Bom, quando tu fala em referência, o que tu quer me perguntar? Pessoas. Bom, pessoas. É que eu tô tão ligada à neurociência agora que eu tô consumindo muito conteúdo de neurociência. Inclusive porque eu tô terminando uma outra pós agora na PUC. Mas uma referência que eu tenho como profissional muito bom, que tem muito conhecimento e tem muita didática, porque isso eu acho muito importante. Não adianta tu ter o conhecimento e tu não sabe transmitir. É o Pedro Calabres. É um neurocientista, ele tem o canal Neurovox. Recomendo, tá? Porque realmente ele é um profissional muito bem conceituado, sabe muito e o melhor de tudo, ele sabe transmitir. E tem uma profissional que inclusive foi minha professora agora na PUC, que é a Carla Tiepo. A Carla Tiepo é uma neurocientista maravilhosa, que também tem uma didática muito boa e eu acho que é interessante segui-la, porque ela te dá exatamente assim a neurociência na prática, assim, sabe? O que a gente precisa entender do cérebro para viver bem. Maior conquista profissional até hoje? Maior conquista profissional? É que é difícil entender como conquista. Para mim, conquista é quando os meus alunos chegam para mim e me agradecem por terem feito uma pontuação máxima na língua espanhola,
por terem se superado, sabe? Achando que eles não iam conquistar algum objetivo e conseguiram conquistar. E eles vêm e me agradecem porque eu não dou aula só de espanhol, eu dou aula de vida, que nem eles me dizem. Então, pra mim, isso é a maior conquista. É chegar no final de uma trajetória, de repente de um ano letivo, e ter esses agradecimentos, assim, de coração aberto. Para encerrar, planos para o futuro profissional? Então, nunca vou deixar de ser professora. Eu amo ser professora. Eu gosto muito da área da educação. Eu gosto muito desse contato, desse vínculo com pessoas. Mas eu tenho a impressão que eu vou mais enveredar para a neurociência. Eu quero que todo mundo saiba como é bom entender o processo de como o cérebro funciona para ter uma vida de qualidade, sabe? Para conseguir ter uma vida mais leve, para saber entender com equilíbrio, ter um autoconhecimento que é fundamental. Então, eu acho que vai ser isso. Tá certo, então. Então, este foi mais um episódio do Coletiva Tendências. Espero que tenham gostado do conteúdo, mas, é claro, consumam com parcimônia, a exemplo da temática de hoje. Lembrando que o programa é realizado por coletiva.net e editado pela Papier Conteúdo. Elogios, críticas e sugestões vocês podem nos mandar pelo e-mail tendências@coletiva.com.br, além de acessarem nossas redes sociais. Estamos no Instagram, LinkedIn e Facebook, no @Revista Tendências. Eu fico por aqui, até uma próxima. Tchau, tchau.